Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, da nossa série Conversas. E aí, essa série ela é bem descontraída, é uma série que não tem compromisso com nenhum tema específico. E por isso hoje a gente vai falar um pouco sobre análise SWOT. Análise SWOT no planejamento urbano. A análise SWOT ela é muito utilizada, amplamente utilizada dentro da gestão, principalmente na gestão de riscos, na identificação de riscos aí do projeto, mas tem ganhado muito espaço e tem sido muito aplicada também no planejamento urbano. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso e entender um pouco melhor a análise SWOT, como é que a gente consegue aplicar dentro das questões urbanas. E tem que começar pelo básico, e o básico é entender o que significa SWOT. SWOT é uma sigla que é um acrônimo do quê? De forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, tá? Traduzindo aí para vocês a sigla. Qual é a razão disso, né? Então a gente pode remeter lá atrás ao Sun Tzu, daquele livro super legal, A Arte da Guerra, né? Que fica aí a dica de leitura, um livro bem legal, bem interessante, uma leitura leve e que vale a pena aí. E lá ele fala exatamente isso. Concentre-se nos seus pontos fortes, reconheça as suas fraquezas, agarre as oportunidades e proteja-se das ameaças. E a análise SWOT nada mais é do que o reconhecimento e o tratamento desses 4 elementos, tá? Só que ela foi desenvolvida lá atrás, na década de 1960, pelo Albert Humphrey, na Universidade de Stanford. Mas ela ganhou mesmo maior visibilidade, ela teve um maior alcance somente em Harvard, na Escola de Negócios, anos depois, com o Kenneth e o Holland. Tá? Muitos, inclusive, atribuem o desenvolvimento da técnica a esses professores, mas a técnica ela é anterior na escola de Stanford. Então, isso tudo só para contextualizar, não é uma técnica nova, mas é uma técnica que ela é, como eu disse, né, muito utilizada por muitas áreas mesmo, e entre elas, né, além da gestão de projetos, onde a gente aplica isso nos nossos cursos. Então, se você gosta disso, que está afim de se especializar, já vai lá no nosso site, entra lá, dá uma passadinha e conheça aí os nossos cursos de gestão de projetos. Bom, vamos falar o que interessa, né? Como é que eu faço isso dentro da cidade? Como é que eu analiso dentro desses quadrantes, desses 4 elementos, que eu contestuo um planejamento urbano? Então, primeira coisa é entender, né? Traduzir força, fraqueza, oportunidades e ameaças dentro desse contexto. Então, força, tudo e qualquer valor que o lugar apresente, qualquer característica que garante, inclusive, a identidade desse local. Né? Eu estou falando de um território, então eu tenho qualquer elemento, e aí a gente pode até citar Milton Santos. Território é o conjunto indissociável de sistemas e objetos, e por isso dessa relação do todo. Fraqueza, todos os aspectos negativos, né? Alguma característica que de alguma maneira desqualifique. Esses 2 elementos são os elementos que são considerados internos. Eles fazem parte do território ou eles fazem parte da organização, parte da instituição. Aí você, né, depende de onde é que você está aplicando a análise SWOT. Já a oportunidades e ameaças são os 2 fatores externos, o que de alguma maneira influenciam positivamente ou negativamente dentro do teu território, porém você não tem controle sobre eles, eles não estão relativamente atrelados ao teu território. Então, são todas as situações positivas que são pautadas além desse local,
mas que podem gerar um vetor de crescimento, de estabilização, de consolidação. Então, são fatores positivos que vão estar gerando aí algum tipo de impulsionamento no teu território, são as oportunidades. As ameaças são as questões negativas. Então, você pode ter uma série de ações aí de entorno ou mesmo de influência de políticas públicas que de alguma forma isso gere questões negativas, né? Gerem desqualificação, gerem degradação do teu território. Bom, a partir disso, melhor forma de entender como se aplica o método é mostrando um exemplo. Então, o que a gente está fazendo? A gente vai mostrar um exemplo, uma análise interna, tá? Que vai identificar aí as forças e fraquezas dessa cidade fictícia que eu vou mostrar para vocês. E a partir disso, né, a gente vai buscar uma oferta do sistema funcional que vai me dar referência e me leve, né, que faça com que o meu território tenha competitividade, tenha, né, seja apropriado de uma maneira mais efetiva. Então vamos lá, o que eu estou falando? Estou falando de uma cidade, um território fictício, onde eu tenho um sítio arquitetônico representativo, tá? Eu tenho uma arquitetura de valor histórico-cultural. Ao mesmo tempo, eu ainda tenho atrelado a esse conjunto arquitetônico uma ferrovia, tá? A partir daí, eu começo a entender algumas coisas que estão acontecendo. Então, eu verifico que a falta de políticas integradas e contínuas pode gerar áreas de nível de degradação e violência alto. Então, o que acontece? A maior parte das nossas orlas ferroviárias, quando não são bem trabalhadas, não são bem tratadas, elas se tornam áreas degradadas, de pouco valor de mercado, e acabam aí criando barreiras físicas, né? A ferrovia ela é uma barreira física, ela traz uma desvalorização territorial, ela não gera interesse no setor imobiliário e ainda você tem aí essa degradação que é constante. Como é que você modifica isso? E por que a ferrovia ela não está dentro, né, do nosso território? Ela está colocada no vermelhinho, no quadro vermelhinho, como uma ameaça, porque a gente sabe que nossas ferrovias, então aí eu estou falando de uma situação Brasil, as nossas ferrovias, elas não são municipais ou estaduais, elas são federais e estão sob concessão da iniciativa privada. Então a gente não tem controle sobre elas dentro do planejamento das nossas cidades. A gente depende aí de uma série de tratativas. Por isso que ela entra nesse momento como uma ameaça, mas ao mesmo tempo ela pode ser uma oportunidade, né? Porque eu tenho uma oportunidade de renovação urbana de determinadas áreas, se um projeto urbano bem qualificado, bem desenhado, se implantar nesse local, tá? Então, a partir disso, o que eu estou falando? Eu começo a trabalhar uma relação de elementos. Quais são os meus elementos, né? E o que eu vou buscar? Eu identifiquei os elementos. Agora, eu vou traduzir isso em cenários. Quais são os meus cenários, né? O que eu posso fazer com isso e quais são os riscos e quais são as vantagens de fazer isso? Lembrando que riscos não necessariamente são negativos, eu posso ter riscos positivos. E, de novo, né, se você quer saber mais, quer gerenciar seus riscos de projetos de forma muito, muito, muito eficaz, muito eficiente, corre lá, www.pensaer.com.br e se inscreva em nosso curso de gestão de riscos de projetos. Então aí, o que eu fiz, né? O que vocês estão vendo aí na tela. Eu tenho esses elementos agora traçados. Então, quais são os elementos que eu tenho que trabalhar? Né? Onde está a minha oportunidade? A minha oportunidade pode estar dentro desse território fictício na implantação do turismo. Por quê? Porque o turismo, ele se utiliza do patrimônio, nesse caso,
né, a cidade tem como força aí conjuntos e sítios arquitetônicos de valor histórico-cultural, então eu me aproprio do que já existe, então eu vou fortalecer o que eu já tenho dentro do meu território para tentar evitar uma maior degradação. Só que, qual é o meu risco? E onde é que eu tenho que buscar um planejamento mais intensivo e integrado? Porque justamente eu tenho uma falta de política integrada, então a gente sabe que muitos dos nossos órgãos não se conversam como deveriam, então o planejamento municipal ele discorre de forma completamente desarticulada das políticas de tombamento. As políticas de tombamento também se desarticulam entre os próprios órgãos, né, entre as instâncias municipais, estaduais e federais. Então isso leva a então o que eu estou fazendo? A partir da identificação desses elementos, eu começo a fazer o cruzamento das possibilidades. Essas possibilidades passam pela implantação do turismo, né? Eu estou criando um cenário, eu implanto o turismo que vai trazer aí a valorização do meu patrimônio, eu vou me utilizar do patrimônio para isso, só que eu tenho que considerar aí, né, quais são os meus pontos de atenção. O planejamento, né, eu tenho que ter aí toda a implantação desse turismo, ele tem que se dar dentro de uma lógica de planejamento integrado e colaborativo, principalmente colaborativo, porque eu vou estar trabalhando não só o elemento arquitetônico, mas eu tenho uma população envolvida dentro disso, tá? E eu tenho do outro lado a ferrovia. Então, eu também posso buscar, eu preciso articular esse planejamento com esses dois elementos que não se conversam. Os órgãos lá do patrimônio não conversam com as concessionárias das ferrovias. E as concessionárias das ferrovias não conversam com as municipalidades para fazer um planejamento integrado. Então, a chave, né, onde é que eu tenho o meu maior ponto de atenção neste cenário, está justamente neste planejamento. Como é que eu vou fazer todas essas pessoas se conversarem, como é que eu vou amarrar tudo isso, tá? E isso, claro, se tudo isso der certo, eu vou ter uma implantação de um turismo que vai fazer a valorização e preservação do patrimônio, vai diminuir as áreas degradadas, eu vou articular esse território, vai me trazer uma renovação urbana, e a renovação urbana automaticamente me traz economia. Eu começo a fomentar melhor essa economia, tá? Então, vamos lá. Então, o que eu fiz? Eu causo uma mudança pela implementação do turismo, que vai valorizar, essa valorização, essa qualificação do lugar requer manutenção, então eu entro no meu segundo cenário. Olha como é legal a análise SWOT, porque você vai desmembrando e vai fazendo esses cruzamentos, e esses cruzamentos vão te dando o direcionamento dos pontos de atenção, das respostas que você precisa ir buscar. E nesse momento, o que acontece? Eu preciso entender que não, eu planejo, mas eu tenho que ter uma base de manutenção. Quem é que vai fazer essa manutenção? Porque se essa manutenção não for contínua, se o meu planejamento não for a longo prazo e eu tiver uma mudança de políticas urbanas, né, se eu não tiver um incentivo, isso pode virar contra mim novamente na minha cidade. E eu posso de novo ter essa área abandonada, essa área com a degradação, altos índices de degradação, e tudo se inicia de novo. Então, aqui eu fecho um primeiro cenário onde eu tenho claramente todos os meus pontos de atenção e quais são as respostas que eu preciso ir buscar para conseguir fazer esse território se desenvolver dentro dessa lógica, né, uma lógica fictícia que eu estou colocando, de você ter um sítio arquitetônico importante, de você ter uma ferrovia e você trabalhar o turismo a favor disso dentro do teu planejamento urbano. Essa ideia não é difícil, é relativamente simples quando a gente entende o processo, né? Muitas pessoas aí não têm esse processo inteiro, fragmenta e coloca a análise SWOT só como a identificação dos elementos, e na verdade a análise SWOT se dá quando a gente pega esses elementos e faz todo esse cruzamento. Espero que vocês tenham gostado bastante. Comenta aí pra gente
Deixa suas dúvidas, deixa até as suas sugestões de outras conversas que a gente pode ter por temas diversos aí que passam pelas nossas áreas de atuação. E não deixa, né, não esquece de deixar seu like, se inscreva aí no canal, ajuda a gente a produzir cada vez mais conteúdo para vocês e trazer cada vez mais coisas legais e interessantes. Até mais!